Prezados irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Deus tem nos dado a oportunidade de explanarmos, de estudarmos o Salmo 68 e desse salmo extrair verdades bíblicas que alimente nossa alma, que alimente nosso espírito. Tenho certeza que estes estudos estão servindo de bênção para muitos que têm nos acompanhado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos para o Salmo 68. No versículo 6 está escrito que Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Permita-me começar do final do versículo para tratar sobre um grave pecado que existe em nosso meio, o pecado da rebeldia. A rebeldia não é nada mais, nada menos do que uma revolta, do que um ataque furioso contra uma autoridade, contra alguém que está investido de poder. Inclusive, foi o primeiro pecado cometido, foi o pecado da rebeldia. Quem não se lembra de Satanás, que antes era o Lúcifer, anjo de luz, querubim, que adorava ao Senhor, que louvava o nome de Deus, mas chegou um momento que ele quis ser igual a Deus, e então se rebeliou contra a autoridade de Deus, se rebeliou contra o trono de glória do Senhor, e do céu foi expulso porque cometeu o pecado da rebelião. Adão e Eva também se rebelaram contra Deus ao desobedecerem a ordem do Senhor de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam proibidos, mas decidiram desobedecer e se rebeliar contra a autoridade, a ordenança do seu Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens, de mulheres, de nações que se rebelaram contra o Senhor e receberam graves consequências por isso. Não é à toa que no salmo que nós lemos mostra as consequências daquele que vive na rebeldia. O texto diz que os rebeldes vivem em terra sedenta, em terra árida, em terra seca. Isso fala das consequências severas, ardis da rebelião, não só contra Deus, mas das autoridades também constituídas por Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, está escrito: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Deus compara a rebeldia ao pecado da feitiçaria, que são justamente aquelas pessoas que fazem trabalhos de magia negra, que se envolvem no espiritismo, ocultismo, que lança maldições sobre outras vidas, faz rituais satânicos, diabólicos. Deus compara a rebeldia a este tipo de pecado perverso que é a feitiçaria. Em Provérbios capítulo 17, versículo 11, está registrado que o homem mau
só pende para a rebeldia. O homem que está com maldade em seu coração, certamente irá se inclinar para a rebeldia. Em outras palavras, alguém só se torna rebelde, só pratica o pecado da rebeldia porque tem maldade no seu coração, porque é a maldade que impulsiona ele a uma vida de rebelião. É a maldade que se torna um combustível dentro de si para agir como um rebelde, por vezes, dentro da igreja. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, somos orientados pelo Espírito Santo do Senhor. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como na rebelião. A rebelião faz com que eu fique com o coração duro, insensível, inflexível. Eu não consigo ter sensibilidade, porque a rebeldia também tem a ver com dureza de coração, com ódio desenfreado. E essa rebeldia, esse ódio no coração, por vezes, não me deixa nem ouvir a voz do Senhor. Não consigo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque a rebeldia, a revolta, o ódio só me leva para práticas carnais, injustas, e o agir dentro da carnalidade. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, Paulo diz o seguinte: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Os filhos da desobediência são os filhos da rebeldia. A rebeldia nos torna filhos da ira de Deus, filhos da desobediência. É por isso que no Salmo 68, os rebeldes são taxados como aqueles que vivem em terra árida, em terra seca. Quando você olha para uma pessoa rebelde, que comete o pecado da rebeldia, é como se ele estivesse numa terra seca, árida, uma terra infértil, que não prospera, porque ele está preocupado só com vingança, com ódio no coração, com maldade, e não consegue desfrutar do melhor de Deus. Mas o Salmo 68 diz que Deus, Ele dá um lar aos solitários, e Ele liberta os presos, os cativos para a prosperidade. Deus é o Deus que liberta para a prosperidade. Deus quebra grilhões, cadeias espirituais na vida de um homem, para que ele viva na prosperidade. Dá um lar a quem era solitário, a quem vivia sozinho, porque Ele é benevolente. Deixa eu orar por tua vida. Querido Deus, Pai amado, nós te damos graça por mais um devocional diário, e eu espero, Senhor, que teu Espírito Santo possa convencer com mais precisão aquilo que eu ministrei neste devocional diário, Pai. A tua palavra inerrante, verdadeira, poderosa, libertadora, Senhor, liberta aquele que vive preso, com o coração endurecido, com o coração esmurecido, vivendo como se estivesse em terra seca, porque está se deixando levar pela carnalidade, pela rebeldia. Ah, Senhor querido, liberta aqueles que estão cativos na alma, no espírito, no seu eu interior.
Deus, transforma os nossos corações para que possamos ter liberdade em Ti, liberdade de Te adorar, de viver em santidade e de desfrutar do melhor que vem de Ti, Pai. Deus, tira esse meu irmão, essa minha irmã dessa terra seca, dessa terra árida da rebeldia e faz, Senhor, enxergar, contemplar as grandezas do céu, meu Pai, para que possamos viver no melhor de Ti, naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Senhor, que esta palavra de hoje seja libertadora. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E você aí do outro lado vai dizer amém e amém, graças a Deus. Se você ficou conosco até o final, não esqueça, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com outros irmãos. Aqui embaixo tem um botão compartilhar, clica nele, aparecem opções de compartilhamento e não permita que essa palavra morra em si. Se você é novo, não se esqueça, inscreva-se, porque constantemente estamos postando palavra de Deus. Deus vos abençoe.